Salmo de número 76, quero convidá-los para lermos juntos este salmo. Salmo 76. Ao mestre de canto com instrumentos de cordas, salmo de Asaf, cântico. Leamos. Conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do ar, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das ilhas te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. O Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Santo Deus, graças te rendemos, Senhor, pela beleza de tua santidade, pela glória e majestade do Senhor, pelos teus feitos, pela tua obra maravilhosa, especialmente pela tua salvação em Cristo Jesus, que nos resgatou, nos trouxe de volta, nos colocou na posição de adoradores e servos do Senhor de maneira especial em Cristo. Por isso aqui nos encontramos, ó Deus, pela graça e pela misericórdia do Senhor, que nos salvou, que nos redimiu em Cristo Jesus, para o louvor da tua glória. Por isso estamos aqui, ó Deus, te cultuando, como expressão de nossa gratidão, de nosso louvor, de nossa adoração ao Deus que nos criou e nos salvou para este santo propósito, o de louvar-te, o de bendizer ao teu excelso nome. Ó Deus querido, agora rogamos a tua bênção para este momento em que iremos meditar na tua santa palavra, buscando, ó Deus, encontrar nela alimento para as nossas almas, água para dessedentar a nossa alma, instrução e orientação para os nossos passos, para o nosso caminhar nesta vida, para vislumbrar, para contemplar a tua glória, a pessoa do teu Filho Jesus, para que sejamos de fato, ó Deus, humilhados e exaltados em Cristo. É em nome dele que nós te oramos. Amém. Irmãos, este salmo, que no seu título faz referência a Asaf, como boa parte destes salmos do terceiro livro do Saltério, e provavelmente não são todos compostos por Asaf, mas alguns pelos seus familiares, ou simplesmente salmos compostos e colocados sob os cuidados de Asaf e de sua família, visto que eles exercem este papel dentro do ministério levítico. Mas o que nos interessa é que o salmista compõe um salmo de gratidão a Deus pela sua salvação, pela manifestação de seu poder salvador, livrador, libertador no meio do seu povo, maneira como Deus ensinava a respeito de seu cuidado especial, de como Deus escolheu este povo para si e como ele salva este povo para que lhe sirva, para que lhe adore, para que conheça ao Senhor e o sirva de maneira especial, fazendo assim deste povo seu povo e se revelando como Deus para eles. Este salmo descreve então um dos momentos que Deus se revela salvador, libertador, até que isso fica claro na manifestação e na revelação de Jesus Cristo. Mas era desta maneira que o povo de Deus
ia gradativamente aprendendo a respeito de sua obra redentora, os livramentos que Deus ia realizando no meio de Israel ao destruir os seus inimigos, manifestando os seus juízos, sua justiça sobre o mal, protegendo, livrando, guardando, confirmando este povo como um povo cuidado, protegido e guardado de maneira especial por Deus. E este salmo, então, meus irmãos, expressando esta gratidão, ele vai nos remeter a um momento em que Deus manifesta seu poder livrador. Alguns sugerem alguns momentos e nós concordamos com aqueles, como o próprio Calvino e outros comentaristas, que o salmo tem como pano de fundo aquele momento em que Deus livrou o povo de Israel das ameaças dos assírios, quando liderados pelo rei Senaqueribe, manda dizer que irá destruir Jerusalém, Israel, de um modo geral, e sitia Jerusalém, decidido de destruir total e absolutamente aquela nação. Diz a palavra de Deus que eles tinham aproximadamente 180 mil soldados acampados ao redor de Jerusalém, decididos em invadir e destruir, e manda uma notícia, manda dizer que não há quem possa livrá-los da mão de Senaqueribe. Os assírios tornaram-se uma grande nação, a Síria se tornou um grande império naquele contexto, muitas nações já haviam sido destruídas, total e absolutamente, e Senaqueribe, cheio de si, cheio de certeza de que não havia como Israel se livrar daquela investida, manda dizer que é impossível qualquer resistência. O rei Ezequias, que é o rei que está reinando Israel, Isaías é o profeta que fala da parte de Deus naquele contexto, recebe a notícia de que Senaqueribe mandou dizer que nem Deus poderia livrá-los, que o Senhor não poderia livrar Israel da mão dos assírios, que não haveria quem impedisse Senaqueribe esmagar aquela nação. E desdém dizendo: olha o que eu fiz com as nações antes de vocês, como os seus deuses não puderam ajudá-los, como os seus deuses não puderam impedir que eu os destruísse. De igual modo será com vocês, nem o Senhor, nem Deus que vocês servem pode ajudá-los. Não há quem os livre da minha mão. O texto então diz, está registrada essa história em 2º livro dos Reis, capítulo 18, que o rei Ezequias roga ao Senhor, clamando a Deus, pedindo a Deus compaixão, misericórdia, que Deus ouça, que Deus incline seu ouvido para atentar aquilo que Senaqueribe disse, para as afrontas dirigidas ao Senhor, para a zombaria dirigida a Deus, para o desprezo que ele demonstrou para com o Senhor, para com o Deus de Israel, como ele zombava do Senhor. E o profeta Isaías, mandado pelo Senhor, diz: não se atemorize diante destas ameaças, o Senhor vos livrará. E diz o texto que o anjo do Senhor veio sobre o acampamento dos assírios e matou os 180 mil soldados, sem permitir que eles tivessem qualquer tipo de reação, sem que pudessem pegar na sua espada, sem que pudessem ver o que sobre eles passou, sem que pudessem atinar para o que havia acontecido. Foram mortos enquanto ainda dormiam. Israel não precisou levantar uma espada, Israel não precisou fazer nada. O anjo do Senhor destruiu totalmente. Pela manhã, vendo tudo aquilo, o rei Senaqueribe foge e diante do altar do seu Deus, na cidade de Nínive, os seus filhos, conspirando contra ele, entrou e matou o rei Senaqueribe e tomaram o trono. Esse foi o fim deste homem arrogante e soberbo que desafiou Israel e ao Senhor, dizendo: não há quem os livre da minha mão. E nós entendemos que este salmo descreve como Deus se manifestou salvador, grandioso, majestoso diante desta grande ameaça.
em que para Israel parecia ser o fim, parecia não ter saída, parecia não ter solução. E Deus, sem se utilizar de nenhum instrumento humano, sem necessitar qualquer intervenção humana, sem precisar usar qualquer instrumento humano, manifestou o seu poder, destruindo totalmente aquele exército. Isso nos ensina muito a respeito da salvação que se manifestará de maneira clara em Jesus Cristo. Como Deus em Cristo se revelou poderoso, vingador, um juiz, um vingador implacável sobre os inimigos para salvar o povo de Deus. Mas esse salmo nos traz uma reflexão muito importante, de que Deus salvou Israel porque Deus era o Deus de Israel, porque Israel foi escolhida para ser o povo especial de Deus, a nação escolhida para ser salva, a nação escolhida para conhecer de maneira especial o Senhor, a nação escolhida para fazer parte da obra recriadora da humanidade, da construção de uma nova nação, de um novo povo, de uma nova humanidade em Cristo. E Deus se tornara o amigo, Deus se tornara o Senhor, Deus se tornara o protetor, Deus se tornara o cuidador daquele povo. Então Israel tinha Deus como seu amigo, Israel tinha Deus como seu escudo. A igreja tem Deus, o Deus criador dos céus e da terra, como seu amigo. E esse salmo fala como é vantajoso, como é importante ter Deus do nosso lado. Mas como é terrível, como é desesperador ter Deus contra nós. E não há meio termo. Ou Deus é nosso amigo, ou Deus é por nós, ou Deus é nosso salvador, ou Deus é nosso vingador, ou Deus é nosso inimigo, ou Deus é nosso juiz condenador, ou Deus é nosso destruidor, ou Deus é por nós ou contra nós. E Deus só é pelo seu povo, Deus só é amigo do seu povo, Deus só é a favor e protetor, juiz vingador do seu povo. E os demais são inimigos, aqueles que estão debaixo da ira divina, aqueles que Deus está contra eles. Por isso que o apóstolo Paulo registrou de uma maneira célebre o resumo disso. Em Romanos capítulo 8 ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas há uma verdade, há uma implicação implícita nessa afirmação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? A implicação que está aí implícita está afirmada no Salmo. Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Se a ira de Deus está apontando para nós, quem nos livrará da sua mão? Essas duas verdades estão claras nas Escrituras. Se Deus é por nós, Ele é nosso Salvador. Mas se Deus é contra nós, Ele é nosso condenador e destruidor. Por isso, Deus é o ser mais amável que existe, mas é também o ser mais temível que existe. Este salmo nos chama para refletir nessas verdades. Como crentes, como servos do Senhor, como membros do corpo de Cristo, como parte da igreja do Senhor, temos Deus por nós. Temos Deus como nosso escudo e salvador. A justiça de Deus, sua santidade, está a nosso favor. Tudo que Deus é e tem está apontado para a nossa proteção, para a nossa salvação, para o nosso bem. Mas para os que estão fora desta verdade, para aqueles que não pertencem ao povo de Deus, para aqueles que são do mundo, para aqueles que pertencem ao rei das trevas, todos os atributos de Deus estão apontados contra eles. Que implicações extraordinárias isso tem para a nossa vida.
Que importância isso tem na nossa vida espiritual? Grande importância. Entender o que significa Deus ser nosso amigo, entender o que significa Deus ser por nós, é confortador, é esperançoso e é também uma grande responsabilidade. Mas ter Deus contra nós é desesperador. Vejam comigo como o Salmo nos chama para refletir a respeito desta verdade, as implicações de ter Deus como amigo ou como inimigo. Primeiro, os amigos de Deus, aqueles que Deus é por eles, são protegidos, guardados pela sua justiça. Veja do versículo 1 ao 3. Conhecido é Deus em Judá, em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Primeiro ele começa dizendo que Deus, em sua relação com Israel, se revelou de tal maneira que este povo sabe quem é este Deus. Israel sabia quem era o Senhor, que havia lhe chamado desde o Egito, reafirmando e confirmando sua promessa dada a Abraão, que faria dele uma grande nação, que separaria este povo para se fazer Deus especial deste povo, para protegê-lo, guardá-lo, salvá-lo, conduzi-lo à sua bênção eterna. Então Deus foi ao longo do tempo se revelando e fazendo-se conhecido no meio deste povo através das manifestações do seu poder, da sua glória. E a construção de Jerusalém, a fortificação de Jerusalém, a construção do templo, onde lá estavam todos os símbolos da presença de Deus no meio de Israel, como o próprio templo e os utensílios que o compunham, como a Arca da Aliança, maior símbolo, maior figura da presença de Deus no meio de Israel. E através de toda a manifestação visível de Deus, da sua palavra, dos ensinos através dos profetas, de todo o sistema religioso sacerdotal no meio de Israel, Deus se fazia conhecido dia após dia. Esse povo iria entendendo dia após dia que Deus o escolhera para ser o seu Salvador, para ser o seu povo de propriedade particular, para ser o povo com quem ele caminharia, com quem ele estabeleceria uma amizade, uma relação, retomando, recriando aquilo que o homem perdera lá no Éden, quando desfrutava de plena comunhão com o seu Criador. E Israel é um protótipo disso, porque o projeto de Deus é restabelecer uma comunhão, fazer um povo amigo seu, revelar-se amigo de um povo, não de uma etnia exclusivamente, mas de um povo, de uma nação mista, de um povo unido através de Cristo de todos os lugares. Esse é o projeto final. Mas o protótipo disso é Israel, esta nação separada. Então ele diz: Israel sabe quem é Deus. Deus se fez conhecido no meio de Israel, se manifestou como aquele que se fez amigo deste povo, que estava por ele, que o separou para caminhar com ele, como Deus especial deste povo. Então diz: Israel conhecia, sabia quem era Deus, e como o seu nome foi se revelando grandioso no meio do seu povo. Aí ele relembra várias vitórias, várias realizações extraordinárias de Deus no meio de Israel, confirmando como aquele que estava ali para ser o protetor, o guardador, o Senhor. Ele de Israel conhece. E o templo de Jerusalém é um símbolo de para onde Deus havia conduzido aquele povo. Como do Egito, a saída do Egito, até a chegada ali na Palestina, Jerusalém fortalecida, estabelecida, era símbolo da presença imponente, gloriosa, majestosa e poderosa de Deus. Porque ali o povo ouvia, ali o povo aprendia e via quem era Deus.
Mas também a partir dali, Deus orientou, conduziu e liderou seu povo para muitas batalhas. E naquele contexto específico de Senaqueribe, eles sabiam que destruir Jerusalém era destruir um dos maiores símbolos do que aquela nação havia se tornado. Destruir Jerusalém era como que destruir toda a conquista de Israel quanto nação. Porque aquilo que Jerusalém havia se tornado era um símbolo de total sucesso de Israel quanto nação, que saía da postura, da posição de meros escravos para um povo, uma nação forte, poderosa e temida. Então ele diz: Israel sabe quem é Deus, como Deus o conduziu até aqui, se revelou o Deus especial deste povo, e como através deste lugar, das manifestações que aqui se deram, Deus se mostrou Salvador poderoso, grandioso, protetor do seu povo. E lembrando daquilo que aconteceu com Senaqueribe, ele diz como que em Jerusalém Deus manifestou isso. Aí ele tem em mente aquele momento exatamente em que o anjo do Senhor fez tudo sem precisar levantar um soldado. Como Deus manifestou um poder salvador extraordinário. Porque até aquele contexto, Deus se manifestava poderoso usando Israel, usando instrumentos humanos, conduzindo os exércitos, liderando os exércitos, orientando como os exércitos deveriam trabalhar, para que nação deveriam atingir, aonde eles deveriam ir, que estratégia usar. Deus sempre usando eles como instrumentos, até que eles experimentam algo extraordinário. Deus manifesta seu poder sem a necessidade de usá-los, para ensinar que na realidade Deus não precisa de nós, que Deus está conosco significa que todo o seu poder e potencial divino está a nosso favor e se manifesta como Ele quer. E nesse contexto mostrar que quando Ele quer destruir os nossos inimigos, Ele faz de maneira extraordinária, grandiosa, que para nos salvar Ele manifesta seu poder, confirmando que Ele está do nosso lado. Então ele diz: Jerusalém não precisou, os judeus não precisaram sair de dentro dos muros, permaneceram dentro dos muros, permaneceram dentro de Jerusalém, e Deus se manifestou poderoso. Isso é muito simbólico, é muito significativo. Ele diz: Deus neutralizou todos os inimigos. Deus inutilizou todas as estratégias e instrumentos dos inimigos, sem usar uma gota de suor, sem usar uma força do seu exército. Apenas um anjo fez o trabalho. Alguns acreditam que este anjo é uma própria teofania, uma própria manifestação visível de Cristo, uma maneira de ensinar a respeito de Jesus. O próprio Jesus Cristo falou algo muito intrigante quando os discípulos, preocupados com o que aconteceria com ele, ele disse: vocês não sabem que se eu quiser, se o Filho do Homem quiser, legiões de anjos viriam lhe servir e lhe proteger? Vocês não sabem disso? Mas ele não precisava disso. E provavelmente esse anjo representa exatamente Jesus Cristo, aquele que viria para manifestar o poder destruidor de Deus sobre os inimigos, sem nós, sem a necessidade de nós, sem nosso esforço. A nossa salvação se dá pela manifestação do poder de Cristo, de como Ele é poderoso, implacável sobre os inimigos. E Senaqueribe pôde ver isso, Israel viu isso, e entendeu que Deus de fato estava por eles.
e que não há nada que Deus não pudesse fazer, não existia nada que Deus não pudesse fazer, não existia inimigo que Deus não pudesse destruir, não existia nada que os impedisse a servir a Deus e a caminhar com Ele, porque Deus era por eles. Nisso o Senhor ensina a nós que, tendo Ele como nosso amigo, como nosso Salvador, deveríamos descansar o nosso coração, deveríamos ter paz e esperança, na certeza de que nenhum inimigo tem sucesso absoluto sobre as nossas vidas, que, tendo Deus como nosso amigo, nós temos Deus como nosso Salvador, como nosso protetor, como nosso escudo, que todo o arsenal divino está a nosso favor, ainda que Ele manifeste a sua justiça disciplinadora, ainda que Ele nos permita ser golpeados, atingidos em algum momento pelos nossos inimigos, eles nunca têm poder de destruição final e absoluta sobre nós. E que ser crente significa que Deus é nosso amigo, e por isso tudo que Ele é e tem está para o nosso bem. Então, ter Deus como nosso amigo é tê-lo como nosso protetor, como nosso guardador, como nosso Senhor, como aquele que é o nosso escudo, que é a nossa segurança, a certeza de que todo o poder absoluto que existe está em nosso favor. Isso deveria acalmar o nosso coração diante das aflições dessa vida, diante das perseguições, das dificuldades, diante dos grandes desafios, das grandes lutas e guerras que nós travamos em nosso coração, no nosso dia a dia. Ser crente significa que Deus nos escolheu para ser nosso amigo, para estar a nosso favor, para estar conosco. Então nada penetrará a proteção de Deus no sentido absoluto da palavra. Se somos atingidos por alguma coisa, é porque Ele quis, mas aquilo não nos destruirá, não nos tirará da posição de amigos, de protegidos, de guardados de Deus. Por isso que, quando a igreja do Senhor começou a ser perseguida no Novo Testamento, Jesus se revela e diz: quem tu persegues? Por que me persegues, Saulo? Mas, Senhor, quem és tu? Sou aquele a quem persegues. Jesus mostra de maneira clara essa verdade que aqui está expressa. Deus é conhecido no meio do seu povo e se manifestou conhecido através de Cristo. Quem é esse amigo que se coloca diante dos inimigos, na frente dos inimigos, protegendo a nós? Quem é esse que toma a frente? Quem é esse que assopra e destrói os inimigos, que levanta a sua mão e destrói quando Ele não quer, para nos proteger e nos guardar? Jesus Cristo. É o anjo de Deus, é o verdadeiro protetor de Deus e guardador do seu povo. Então nós temos Jesus a nosso favor, e sendo Ele por nós, nenhum inimigo terá sucesso absoluto contra as nossas vidas. Mas Ele diz outra coisa, que os inimigos não têm a mesma sorte, que os inimigos do Senhor não têm o mesmo bem, pelo contrário, eles conhecem o poder de Deus de uma maneira contrária. Enquanto os crentes conhecem o poder de Deus a seu favor, enquanto a igreja conhece o poder de Deus protegendo ela, os ímpios conhecem o poder de Deus esmagando eles, destruindo eles, rejeitando eles. Veja o que ele diz a partir do versículo 4: Tu és ilustre, mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono. Nenhum dos valentes pôde valer-se das próprias mãos. Antes da sua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo, tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das vias
Ele então agora descreve como que a justiça, como que o poder de Deus se voltou contra os seus inimigos, como que Israel conhecia Deus como seu protetor. De dentro de Jerusalém, dos muros, viu Deus protegê-los, guardá-los, manifestar o seu poder. Muitas vezes Deus nos usará, muitas vezes Deus nos conduzirá, muitas vezes Deus usará outras pessoas, mas muitas vezes Deus não permitirá e não usará nada disso. Apenas ordenará e as coisas acontecerão. É exatamente isso. Mas ele diz: mas os ímpios puderam ver como Deus é poderoso. Aqueles que se arrogavam fortes, implacáveis e temíveis, aqueles que arrogavam poder, aqueles que se arrogavam indestrutíveis, aqueles que zombavam dos fracos, como a sua força não valeu de nada quando Deus se voltou contra eles. A gente às vezes olha e vê os ímpios tão arrogantes. Os maiores cientistas evolucionistas do mundo na atualidade estavam na cadeira de rodas, definhando, vegetando. Mas é um dos ateus mais ferrenhos, mais fortes que existe na atualidade. Mas sua arrogância não serve para nada. Basta Deus tocar um dedinho, basta Deus apenas olhar com um olhar de ira e de juízo e desejar que alguma enfermidade o atinja, é suficiente para desfalecer todo o ânimo, é suficiente para dissipar toda a força humana. É isso que ele está dizendo: Senhor, como aqueles que se arrogavam fortes e poderosos não tiveram força nem para rodar, para pegar a lança, para se defender do inimigo. Eles não conseguiram nem ver. A descrição da manifestação do poder de Deus é extraordinária nesse texto. E tu és ilustre, tu sim és glorioso. Despojados foram de ânimo forte, desarmados foram eles. Aqueles que eram armados com a arrogância da sua força, da sua capacidade, dos seus feitos já realizados, foram totalmente tirados, desarmados de sua arrogância e soberba. Mesmo tendo Deus por nós, muitas vezes a gente percebe isso. Que quando a gente começa a se arrogar, quando a gente começa a se gloriar, quando a gente começa a se orgulhar diante de Deus, e se Ele é por nós, Ele então trata o nosso orgulho, Ele nos disciplina. Quando Deus toca um dedinho para quebrar o nosso orgulho, como a gente percebe que não é nada, como a gente entende que não vale a pena se gloriar, não vale a pena se orgulhar diante de uma realidade que nós não somos nada e nada temos sem a misericórdia e graça divina. Que nós não somos nada, não há realidade em nossa vida se Deus não tiver a nosso favor. E diz como, Senhor, a força que eles arrogavam não serviu para nada. Agora, Senhor, despojados do seu ânimo, da sua força, da sua arrogância, agora eles dormem, estão mortos. Bastou o Senhor repreendê-los, bastou o Senhor querer julgá-los, bastou a sua ira se dirigir, não sobrou nada. Então, quando os inimigos de Deus conhecem o que Deus pensa sobre eles, e que tipo de relação Deus tem com eles, que eles são inimigos de Deus, não há quem resista, não há quem sobre, não há quem fique de pé para contar a história. Quando Deus se volta contra seus inimigos, não há quem resista. Ele diz que é exatamente: Senhor, versículo 7, tu sim és terrível. Sim, tu és terrível. Se naquele livro dizia que ele era o terrível, havia uma tendência dos reis e imperadores daquele contexto, de quando eles galgavam muitas vitórias, aquilo aquecia, aquilo crescia seu coração e seu orgulho de tal maneira que eles já se viam deuses implacáveis e terríveis e temíveis e indestrutíveis. Muitos construíam imagens para serem adorados através dessas imagens. Aí diz: Senhor,
Agora eles sabem que tu sim és terrível. Tu és poderoso. Tu sim, quando te iras, quem pode subsistir? Quem pode ficar de pé? Não tem quem fique. Então desde o céu se ouviu o teu juízo, quando te levantou para julgar. Aqui ele fala algumas coisas importantes. O poder de Deus é insuportável para o ímpio. Mas Deus só manifesta quando Ele quer, no tempo dEle. Aqui ele descreve como se Deus estivesse por um bom tempo sentado, aguardando no seu trono, ouvindo os ímpios zombarem, os inimigos ridicularizarem e falarem tudo o que quiserem sobre Deus, desafiando o Senhor. E no Salmo 2, o homem diz: Deus se ri deles, e Deus zomba deles. Estava assistindo um filme um dia desse, o personagem estava zombando de Deus e dizia assim: se tu existe de verdade, me mata agora. Tu existe mesmo, Deus? Tu és de verdade mesmo? Pois então me mata aqui, eu quero ver, me mata agora. E ele não morreu. Na cabeça dele, Deus não existia, porque Deus não atendeu o desafio dele. Deus não entrou na arena porque ele chamou para a batalha. Deus não entrou no ringue porque ele simplesmente desafiou Deus. Como diz: Senhor, quando tu te levantas para apontar a tua ira, teu juízo, quem subsiste? Então os homens têm uma falsa sensação de que Deus não existe, ou então não é tão poderoso como os crentes dizem, que Deus não é tão forte e implacável como dizem, porque eles não veem sempre a manifestação deste poder. Eles não veem sempre Deus fulminar o ímpio. Mas aí está o engano. Somente diz: quando tu te levantas, quando tu resolves, quando tu estabelece o teu momento de julgar os ímpios, de julgar os maus, de mostrar como é ter Deus como inimigo, não tem quem resiste. Isso deve também aquecer nossa alma, meus irmãos. Se os inimigos ainda têm alguma força contra nós, se nós ainda somos de alguma forma atingidos, é porque Deus ainda não se voltou contra os nossos inimigos. É porque ainda não é o tempo de Deus exigir prestação de contas aos nossos inimigos, se revelar o vingador. Mas não pense que Ele não fará o seu tempo. Então ele diz: Senhor, porque na ira, porque no juízo, tu também te cinges. Porque na ira humana há louvor para ti. Porque na revolta dos maus e na justiça de Deus, Deus é louvado. Deus é louvado na destruição dos maus. Então aqui cai por terra aquela ideia de que Deus só é glorificado, exaltado e poderoso na salvação do seu povo. Não. Na salvação do pecador, não. Na destruição do mal também. Por isso que no dia do juízo essas duas realidades estarão presentes e farão parte da manifestação da glória de Deus, do louvor ao Senhor. Os crentes confirmados na salvação em Cristo, Deus confirmando-se amigo do seu povo e da sua igreja, mas Deus também manifestando-se inimigo dos ímpios, dos maus, enviando-os para o inferno. Então, na manifestação da ira retributiva de Deus, da justiça disciplinadora, da ira condenatória de Deus sobre os maus, ele será louvado. Como foi em Senaqueribe, como foi em Nabucodonosor, ele diz: eu mesmo te levantei para mostrar o meu poder em ti. Como foi que Nabucodonosor conheceu o poder de Deus? Como foi que Deus foi louvado? Foi convertendo? Não. Aquele contexto primário? Não. Como foi que Deus foi glorificado e exaltado na vida do próprio rei Faraó? O próprio Faraó, Deus disse: eu levantei você para isso, para mostrar o meu poder. Mas como convertendo ele? Fazendo dele um servo do Senhor, um crente? Não. Destruindo, matando, livrando o seu povo e matando. Para isso
isso eu te levantei, Faraó, para me glorificar em ti, para ser louvado em ti. Então a ira dos maus, a revolta dos maus, a blasfêmia e o desafio dos maus contra Deus revelará louvor e glória quando Deus destruí-los. Então você vai contemplar a glória de Deus, o louvor a Deus nessas duas verdades: Deus me salvando e Deus destruindo os maus. Nós cantaremos louvor ao Senhor dizendo: destruíste os maus. Israel depois cantou: Senhor, mataste o soldado, o cavaleiro, os seus cavalos. Israel cantava e pulava dizendo: mataste os egípcios. Na ira dos maus, Deus extrai louvor para si. Então não pense que Deus é glorificado só como seu amigo, como seu salvador. Deus é glorificado também como inimigo dos ímpios. Essas duas realidades estão presentes. Nós devemos entender e louvá-lo por isso. E é por isso que o salmista termina exatamente com esta convocação. E quando nós entendemos que ter Deus por nós como amigo significa que Ele é nosso Salvador, nosso protetor, nossa verdadeira proteção e segurança, e tê-lo contra nós é tê-lo como nosso juiz, vingador, tê-lo contra nós é tê-lo como nosso destruidor. Ele diz então: louve, versículo 11 e 12: fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, aqueles que devem ser temidos. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Então, isso agora o que nós fazemos? Entendendo Deus como nosso amigo, como amigo de Israel, como amigo da igreja, entendendo que Deus é por nós. Ele diz: cumpra a sua parte como servo. Os votos eram feitos quando o povo levava diante de Deus seu sacrifício e reafirmava a sua fé, o seu compromisso dentro da aliança de ser o servo do Senhor, de ser o filho de Deus, de ser aquele que adora o Senhor, de ser o povo, de se manifestar como amigo de Deus agora, adorando, servindo, cultuando. Então nosso serviço, nossa obra é gratidão por salvação. É mostrando que Deus é nosso amigo, é correspondendo a esta amizade em adoração e serviço. Deus desculpa os seus votos na presença do Senhor. Então Israel agora fala: adore, sirva a Deus, agradeça por Ele ter escolhido para ser seu amigo, porque o orgulho dos ímpios não vale nada. Por isso que o apóstolo Paulo, refletindo nisso, disse: no que eu vou me orgulhar? No que eu me gloriarei? Em mim? Ele disse: não, eu me gloriarei no Senhor. Eu me gloriarei nele, porque Ele é a minha segurança, porque Ele é por mim, e sendo por mim, Ele é meu Salvador, e sendo por mim, Ele não me destrói, Ele não me mata, Ele me dá vida. Isso deve confortar o nosso coração, meus irmãos, porque Jesus revelou de maneira clara isso para nós, quando Ele disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é meu, é contra mim. Então Jesus disse que não há meio termo. Ou Jesus é seu amigo salvador, ou é seu inimigo vingador. Não há meio termo nessa realidade. Mas tê-lo como amigo deveria produzir gratidão perene, alegria perene. Em vez de lamentar os maus e os inimigos contra nós, em vez de ficarmos deprimidos e chorando porque temos pessoas contra nós, deveríamos nos alegrar porque temos Deus por nós. E Deus por nós, acredite, é o que faz a diferença. Porque se Deus é por nós,
os que são contra nós não têm sucesso absoluto. Se Deus é por nós, é superável, suportável qualquer oposição. Mas Deus contra nós, não há amizade que nos livre. Não há amizade que substitua. Não há amizade humana. Por isso que ecumenismo, por isso que unir-se em torno não da verdade, mas de conceitos e valores humanos, não em torno de Cristo, mas em torno das expectativas humanas, é uma imbecilidade, é uma inutilidade, porque os homens unidos contra Deus não valem nada. Mas um homem unido com Deus é tudo. É implacável e indestrutível por causa de Deus. Um homem só com Deus é um exército, mas um exército sem Deus é nada. Que nós refutamos nessa verdade, que como crentes Deus está a nosso favor, que nós devemos nos alegrar nisso, que Deus, pior são os ímpios, que Deus está contra eles, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.